Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, então, dando continuidade à nossa terceira semana, continuando aqui o nosso estudo de integrais, nós vamos entrar hoje no item a regra da substituição. Tá? Bom, então o que a regra da substituição faz? A regra da substituição é um teorema, né, que vai nos ajudar a resolver aí uma grande quantidade de integrais, tá, que possam aparecer aí. E o que nós temos que fazer é basicamente duas coisas. Olhar para a cara dessa integral e reconhecer ela como uma integral que ela pode ser resolvida por meio da regra da substituição. Tá? Nós vamos ver, vamos fazer alguns exercícios e, de fato, né, obviamente, junto a isso, como resolver esse tipo de integral. Muito bem, então vamos olhar para a cara dessa integral aqui, que aparece para nós, tá? O que em geral vai acontecer para nós aplicarmos este método, tá? No geral, sempre vai aparecer uma função composta, né? O que é uma função composta? É uma função, no caso aqui é raiz quadrada, com uma função dentro da função, né? Que vocês devem ter estudado isso como FOG, GOF, são as funções compostas, né? Uma função que está dentro de outra função. Não tem uma forma melhor para dizer isso a vocês. E o que vai acontecer é que quando você derivar esta função que está dentro dessa função aqui, raiz quadrada, então, repetindo, eu tenho a função raiz quadrada e eu tenho dentro da raiz quadrada uma outra função, 1 mais x ao quadrado. O que vai acontecer para nós utilizarmos a regra da cadeia é que quando você derivar essa função que está aqui dentro, vai aparecer algum resultado muito próximo ao que está aqui fora. Tá? Essa é a forma mais simples e mais comum de se observar a aplicação da regra da cadeia. Tá? Então, esse é o ponto inicial. Bom, aqui o slide está falando, para encontrarmos essa integral, usamos a estratégia de resolução de problemas de introduzir alguma coisa extra. Tá? Essa coisa extra, ela será uma nova função, uma nova variável que nós vamos chamar de u. Então, essa nova variável que nós vamos chamar de u, tá? Substituindo essa integral aqui, conforme nós vamos ver, ao derivar esta função que eu vou substituir por u, vai aparecer alguma coisa no processo de derivação dela que vai me permitir simplificar com esse x dx. Tá? Esse que é a ideia inicial aqui da resolução do nosso problema. Muito bem. Então, antes de apresentar o teorema, ele já vai fazer isso, né? Então, o que você pode observar aqui, ó, em relação àquele exemplo anterior? Eu vou chamar esta função aqui dentro da minha raiz quadrada, 1 mais 1 de x ao quadrado, de uma função u qualquer. Então, u é igual a 1 mais x ao quadrado. O que vai acontecer quando você diferenciar essa função u? Tá? A derivada de u, ela é simplesmente derivada de u é igual a derivada de 1 é zero e a derivada de x ao quadrado será 2x dx. Tá? Eu vou utilizar aqui uma notação de funções implícitas. Tá? Então, na hora que eu derivar em relação a x, no final eu vou ter que deixar indicado esse dx aqui, né, que é imediatamente referendado aqui pela minha integral dx. Então, du
que significa a derivada de u, é igual a derivada de 1, que é 0, derivada de x ao quadrado, 2x dx. Bom? O que vai acontecer então? Se você olhar para esta função aqui, tá? Que foi dada para você calcular a integral, 1 mais x ao quadrado, ele pode ser substituído por u, tá? Então você vai trocar isso daqui por u. E ao mesmo tempo, se você jogar esse dx multiplicando aqui o dx, que é o que ele faz aqui, 2dx é exatamente o du. Então, a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, vou substituir por 1, por u, e 2dx é exatamente a minha letra, a minha derivada em relação a du, tá? Bom, e aqui nós temos uma função fácil de integrar. Então, esse é sempre o papel da regra de substituição. Ele vai trocar uma função aparentemente muito complicada por uma função simples de integrar, em que nós utilizamos regras que nós aprendemos na semana passada de integração para fazer essa integração, tá? Então, a integral disso daqui nós sabemos que é meio mais 1 dividido por meio mais 1, né? Meio mais 1, 3 meios. Eu teria que esse u dividido por 3 mais meios repete a base não, né? Repete uma fração e inverte a outra, né? Então, u dividido por 2 terços por 3 meios vai ficar u dividido por 2 terços. Aquela regrinha básica que a gente conhece. Mais a constante. E aí o meu último passo é voltar para a minha variável x. Tá? Então, vou substituir aqui o u pela substituição que eu fiz aqui em cima, 1 mais x ao quadrado. E eu volto aqui então. Então, essa daqui é a mesma expressão, porém a minha letra u ela está sendo trocada pela função que eu substituí aqui anteriormente, mais a constante, e eu tenho aqui o resultado da minha função. A apresentação desse teorema, né, ela requer que você perceba que você está utilizando a regra da cadeia para resolver essa situação. Quando você tem essa função aqui, né, nada mais nada menos o que você tem aqui é a regra da substituição. Ela precede que você tenha aqui uma relação de regra de cadeia, né? Então, o que é a regra da cadeia? Derivo a casca, né? E multiplico pela derivada da casca multiplicado pela derivada do miolo, tá? Então, o que vai acontecer é que a derivada do miolo dessa função aqui, ela sempre é que vai aparecer para você conseguir fazer esta simplificação aqui com o meu diferencial du. Tá? Olhando aqui então, né, vamos ver, ó, considerando então que você tem uma f da g de x, tá? A função composta que eu falei. Ao derivar essa f da g de x, o que você tem? A derivada da casca vezes a derivada do miolo, né? A derivada do g de x. Né? Obviamente, se você está derivando e integrando, você volta para a sua função original, né? Este exercício aqui decorrente das aulas da semana passada, né? Que nós discutimos e mostramos que a derivada ela é sempre uma operação inversa, a integral é sempre uma operação inversa à derivada, né? Quando eu integro, eu estou cancelando a derivação, por assim dizer. Então, como isso daqui é a minha derivada da f da g de x, né? A integral dessa derivação é exatamente a f da g de x mais a constante, tá? Escrevendo isso daqui numa notação mais simples, né? Esta parte aqui pode ser indicada como sendo a derivada em relação a x da minha f da g de x. Bom, e o que ele vai fazer aqui é o que nós discutimos nesse primeiro exemplo. Né?
a integral da f' da g de x dx, que é igual, né, que é a resolução da integral. A minha g de x eu vou trocar por uma u, tá? Que é o que aparece aqui. E a derivada dessa u, a du, é justamente a minha derivada em relação a g de x dx, né? Que se transforma exatamente na minha du. Tá bom? Então, esta aqui é a prova. A minha integral da derivada da f de u du é a minha própria f de u mais c, né? E daí o último passo, uma vez que você encontra este resultado aqui, né? Uma vez que você volta com a g de x no lugar da u, você tem a função original, que é aquela que você está procurando, tá? Então essa daqui é a regra da substituição. E é uma regra relativamente simples, ela se aplica numa quantidade enorme de métodos, e nós vamos fazer alguns exercícios agora para avaliarmos, né, quais são as técnicas aí que nós podemos utilizar para resolver estes exercícios. Bom, isso daqui é simplesmente a apresentação do teorema, tá? Você pode dar uma lida aí no seu slide. Nada muito além para acrescentar do que nós já falamos, né? Considerando que a u é g de x, então a du é a derivada em relação a g de x dx, notação de função implícita, que vocês devem conhecer da matemática 1, tá? E nada muito além. Bom, aqui o exemplo 1 utiliza funções cossenos, né? Sabemos aí que não estamos trabalhando nesse curso com funções trigonométricas, e a parte de integrais definidas nós vamos deixar para vermos depois. Tá bom? Então, a partir daqui nós vamos para fazer alguns exercícios e na folha mesmo, tá? Fica mais fácil aí para demonstrar como que você pode resolver esses exercícios aí na sua casa, tá bom? Ok, então vamos fazer alguns exercícios, né? Com o intuito aí de mostrar como nós vamos utilizar a regra de substituição na resolução de integrais, tá? Então eu vou repetir o exemplo que está no slide. Esse exemplo é o exemplo 1, que está na página 369. Página 369 do livro, tá? Exemplo 1. É exatamente o que está no slide, que eu acabei de apresentar. Então, nós vamos resolver a integral indefinida de 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, tá? Esse exemplo aí que está no livro dx, tá bom? Então, utilizando aí a regra que nós falamos, né? Você vai substituir então 1 mais x ao quadrado por u. Então, você pode fazer u 1 mais x ao quadrado. E o próximo passo é você derivar em relação a u em relação a x. Então, ao fazer isso, você vai encontrar du, derivada de 1 é 0, derivada em relação a 2x, x ao quadrado, perdão, 2x dx, tá? Se D aqui meu ficou meio estranho. Dx, tá certo? E aí, uma forma que você pode fazer para ficar mais fácil aqui na hora de realizar a sua substituição é isolar em relação ao dx, tá? Na hora que você isolar em relação ao dx, o que você vai encontrar? Dx é igual a du
dividido por 2x. Por que eu gosto de utilizar essa abordagem aqui, tá? Você vai ver que ela vai dar uma facilitada na resolução das suas contas. Ó, por quê? Porque você vai reescrever 2x, que é o cara que você quer substituir. Você pode deixar o 2x para o final, vai lá, né? 1 mais x ao quadrado, que é o u, então você vai fazer raiz quadrada de u. Então, 1 mais x ao quadrado substituir por u, e aqui eu tenho 2x. Né? Quem que é o meu dx? O meu dx é du dividido por 2x. Simplifica. Então, eu tenho a raiz quadrada, a integral da raiz quadrada de u, du. Tá? E agora é só integrar do jeito que nós conhecemos. Ao fazer essa integração, né, ao resolver essa integral, que você vai encontrar o meio mais 1, meio mais 1, né, mais a constante. O resultado final aqui nós já sabemos que será o 3 meios mais a constante. Então, para arrumar essa conta aqui, né, aquilo que eu falei para vocês, tô com repito a base na cabeça agora. Divisão de frações, né? Repito a primeira fração, que é essa daqui é a segunda, então vou inverter essa segunda, 2/3, o 3 meios mais a constante, é uma parte da minha resposta, e a parte final da resolução depende de eu substituir esse u pelo o inicial aqui que eu determinei. Então, a minha resposta é integral, né? 2/3 de 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios mais a constante. Eis aqui a minha resposta final. Tá certo? Que é exatamente o que está no slide aí que nós vimos agora há pouco aí na nossa aula. Tá certo? Muito bem, agora eu vou fazer um outro exemplo do livro que está na página 370. É o exemplo 2. Tá? Ele vai ser até mais fácil do que esse que nós resolvemos. Ele é integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Tá? Muito bem, você vê que não tem absolutamente nada fora aqui da integral, né? Mas o que você percebe é que o importante é, na hora que eu derivo isso daqui, né, o que eu tenho que ter alguma coisa aqui para... Se eu tivesse alguma coisa fora aqui, eu teria que ter algo nessa derivada que eu pudesse simplificar. Como eu não tenho absolutamente nada aqui pro lado de fora, né, significa então que é justamente isso. Eu não pode sobrar nenhum x aqui dessa minha derivada. Porque se eu derivar e sobrar um x, eu não vou ter com nada para simplificar aqui. Né? Então, mas de qualquer forma, eu tenho que utilizar essa abordagem da regra da substituição, porque eu tenho uma função dentro de outra função. Tá? Eu tenho uma função composta aqui. Então, eu estou no cenário que eu posso utilizar a regra da substituição. Eu vou fazer que u é igual a 2x mais 1, né? E vou fazer aquela mesma abordagem anterior. Vou derivar em relação a u, derivar em relação a x. Então, a derivada de 2x é 2, dx, e vou isolar em relação a dx, conforme eu fiz anteriormente. Eu vou ter du dividido por 2. Tá?
Por que eu gosto de fazer essa abordagem de isolar o dx? Justamente para não acontecer nenhum erro, né? Eu sempre isolo em relação a dx e simplifico. Eu acho que é mais fácil de não errar. Então, olhando aqui para essa integral, né, você vai fazer a sua substituição. 2x mais 1 é o próprio u, então raiz quadrada de u. E o meu dx vai ser du dividido por 2. Né? Eu sei aí das aulas anteriores que esse 2 aqui, né, qualquer constante eu posso colocar para fora da integral, de modo que eu vou ficar com uma integral bem simples de ser resolvida, né? Nós já conhecemos bem. Então, meio, a integral de u elevado a meio, 3 meios dividido por 3 meios, mais a constante, né? Inverto. Mais a constante, simplifico e retorno com meu u aqui para dentro. Então, eis aqui a minha resposta. Tá bom? Esse exemplo aqui não está muito claro aqui que é expoente, né? Então vamos fazer melhor aqui. Pronto. Tá? É o expoente. Então, está bem claro aqui, né, o tipo de abordagem que nós realizamos. Bom, agora fazendo mais um exemplo aqui do livro, fazer o exemplo 3. O exemplo 3, ele vai fazer a integral, eu quero resolver a integral de x dividido pela raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado. Tá? Isso. O exemplo 3, ainda na página 370, eu quero resolver a integral de x sobre raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx. Seguindo a mesma abordagem, né? Eu vou fazer uma separação aqui. Seguindo a mesma abordagem, eu vou utilizar o mesmo método. Eu vou substituir isso daqui por u. U é igual a 1 menos 4x ao quadrado. Tá? E aí eu vou derivar. Vamos ver se vai dar certo, né? Qual que é o objetivo nosso aqui? Na hora que eu substituir o meu dx, tem que aparecer alguma coisa aqui que me permita simplificar com esse x. Então, derivada do u, né? du. Derivada disso daqui, derivada do 1 é 0. Derivada de menos 4x ao quadrado menos 8x dx. Isolando em relação a dx, eu tenho que dx é igual a menos du dividido por 8x. Tá? Que já é uma boa notícia, né? Porque na hora que você substituir aqui, você vai poder simplificar esse x com esse x aqui. Tá? Então, substituindo agora, integral. Tem alguns professores que eles preferem ensinar da seguinte forma. Ele passa esse x dx para cá, fica x dx, né? E fica menos du dividido por 8. Pode também, tá? Não tem problema nenhum, não. Se você for fazer nesse caso, você tem que observar o x dx aqui, o x dx aqui, né? E entrar diretamente com o menos du dividido por 8. Com menos du dividido por 8.
ou então você entra com dx menos du 8x e simplifica. Aí vai pela abordagem que você acha que você pode errar menos, né? Isso é sempre importante. Não errar é uma coisa importante na matemática. Bom, olhando por esse caminho aqui, né? O dx então vai ser menos du8 e aqui embaixo eu vou substituir por u. Então eu tenho 1 raiz quadrada de u, né? Menos du 8. Vou colocar o menos 1/8 para fora da integral, por ser uma constante. E o que me resta aqui é a raiz quadrada de u du. Tá? Resolvendo isso, né? A melhor forma, vamos fazer uma separação aqui para não confundir. A melhor forma, penso eu, menos 1/8 integral, eu faço desse jeito, né? Menos meio du. Então, o meio estava aqui embaixo, né? Eu acho que só tem essa fórmula mesmo. Você passa para cima com o sinal trocado. Sempre faz isso, né? Passa para cima, muda o sinal. Ou se você estiver em cima com o sinal menos ou mais, na hora que você vem para baixo, você troca o sinal. Da mesma forma, para resolver isso daqui, você vai somar com 1, né? Mais a constante, né? E continua realizando suas continhas aqui. Menos meio com 1 vai dar meio, né? Então, eu tenho que menos 1/8 u elevado a meio, dividido por meio, mais a constante. É aquela história que nós já conhecemos. Você inverte aqui a fração que está abaixo, vai ficar menos 2/8 multiplicado por u elevado a meio, ou raiz quadrada, aí é com você, pode colocar raiz quadrada. Simplifica, né? Então você vai ter menos 1/4 raiz quadrada de quem? Quem é u? O u está onde substituímos ele. Está bem aqui em cima, né? Aqui, ó. Tá bem aqui em cima. 1 menos 4x ao quadrado. 1 menos 4x ao quadrado. Mais a constante. Eis aí o nosso resultado. Tá bom? Bom, então essa que é a forma de abordagem, né? Vamos dar uma repassadinha aqui. Então você escolhe quem que você quer como u, né? Aí você tem que saber, isso é uma tentativa, na verdade, mas é uma tentativa que você já está mais ou menos ciente do resultado, porque o que restar nessa derivação aqui tem que ser alguma coisa parecida aqui, para você poder substituir. Então você escolhe o menos 4x ao quadrado, né? Faz a derivação, derivou, substitui na tua integral, você vai encontrar isso daqui, deixa a integral com uma cara amigável para você começar a resolver ela, né? Deixa tudo que é constante para fora da integral, deixa só a função aqui dentro, organiza aqui as tuas frações antes de começar a fazer as contas, né? O que está embaixo vai para cima, ou tem que multiplicar. Uma vez feito isso, aplica a regra aqui de somar com 1 e no expoente no denominador. Resolve as contas, aí é só conta, né? Aqui para cá, continhas, e você obtém aqui o resultado final. Tá?
Acompanhe no livro também, se você quiser, se tiver alguma dificuldade, tenta acompanhar aí com a minha aula. E é isso aí, qualquer dúvida, anote e pergunte na aula. Bom, agora fazer mais um exemplo. Estou na página agora 371, seguindo aí o livro. Página 371, no exemplo 4. Ele vai resolver para nós a exponencial de 5x. Isso. Exponencial integral da exponencial de 5x dx. Funções exponenciais, a não ser que seja a própria integral da exponencial de x, elas sempre vão sair ou por substituição ou por algum outro método mais avançado que nós vamos ver, né? Não tem jeito dela sair utilizando as regrinhas aí que nós vimos até na semana passada com os expoentes. A integral da exponencial de x dx é a própria exponencial de x, tá? Por quê? Porque a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. Então eu posso escrever aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou fazer esse adendo então, tá? Vou deixar bem claro aqui, ó. A integral da exponencial de x dx é a própria exponencial de x mais a constante. Por que isso sempre vai acontecer? Isso sempre vai acontecer porque a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x, né? Então, logo, né, como a integral ela é a função inversa, ou seja, aquilo que você integra gera uma função que, se você derivar, você volta para a integral. Então, está na cara que a derivada a integral da exponencial de x é a própria exponencial de x mais uma constante, né? Porque, óbvio, se tivesse 1, 2, 3, qualquer número constante aqui, quando ele deriva, ele vai ser exatamente igual a zero. Então, você tem que lembrar sempre da constante aqui, tá? Agora, então, reescrevendo aqui, ó, a integral da exponencial de 5x dx, tá? Então, nesses casos aqui, você sempre vai utilizar a regra da substituição para resolver esse tipo de integral, tá? Como? Você vai colocar o cara aqui da exponencial, você vai chamar ele de u. Então, o meu u vai ser o 5x. Eu derivo du, derivada de 5x é o 5dx, né? E faço isolo em relação a dx, du dividido por 5. E agora eu substituo aqui na minha integral, tá? Então, a integral de exponencial elevado a u, né? Uma vez que eu estou falando que 5x é igual a u. E quem é o meu dx? O meu dx é du dividido por 5. Tá bom? Então, esse cara aqui eu chamei de u e é o que vai parar aqui dentro da minha exponencial, tá? Espero que esteja claro. Tá bom? Então, é essa passagem aqui que eu fiz, du. Agora eu coloco o 5 para o lado de fora, não é x, é u. Du. Né? Conforme eu expliquei ali, a integral da exponencial de x ou da exponencial de u, quem quer que seja variável, vai ser a própria exponencial. Então, como resultado, 1/5 exponencial de u
mais a constante. Eis aqui a minha resposta. Tá? Então, encontrando aqui qualquer função dentro da exponencial, você muito provavelmente vai chamar a função da exponencial como a tua função u para ser derivada. Tá ok? Muito bem. Continuando então, na página 371 ainda, no exemplo 4, o exemplo 4 foi o que eu acabei de fazer. O próximo exemplo aqui é o exemplo 5. Tá? O exemplo 5, talvez dessa classe aí de funções algébricas que nós estamos trabalhando, ele seja o mais complicado de você resolver, porque conforme você vai perceber, ele não é um exemplo que está na cara, né? É um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer algumas manipulações. Em geral, regras de substituição são bem simples. Ele pede que para você resolver a integral de 1 mais x ao quadrado, x à quinta, dx. Tá? Agora, deixa eu ajustar esse 2. Agora complicou um pouco, porque o que você pode reparar aqui é que se você chamar o que está dentro aqui de 1 mais x ao quadrado de u e derivar, ele não exatamente vai simplificar com x à quinta. E naturalmente, se você chamar o x à quinta de 1, ao você derivar também você não vai encontrar nenhum resultado que pode cortar aqui. Então esse tipo de exemplo aqui é aquele exemplo que você tem que ficar realizando algumas manipulações, tá? O livro já explica bem pra gente aí o que pode ser feito. Então acompanhando aqui você vai conseguir entender. Tá? Mas o caso aqui é que você vai reescrever essa integral como 1 mais x ao quadrado, x à quarta vezes x dx, tá? Então x à quarta, porque repito a base, somos expoentes, vai dar x à quinta. Ele sugere que você chame 1 mais x ao quadrado de u, mais x ao quadrado de u, que você derive isso daqui, né? De tal forma que dx vai ser igual a du dividido por 2x. E aí, a parte bacana é que você pode reparar aqui que quando você substitui por dx, esse x ele vai ser cortado com esse x. Esse 1 mais x ao quadrado já virou u. Sobrou quem aqui nessa história? O x à quarta. Né? E aí, então, como é que você vai se livrar desse x à quarta? Porque o ponto principal aqui é o seguinte, não é que você tem que sair cortando todo mundo, mas você tem que tentar reescrever toda essa função com base na variável u. Tá? Esse que é o ponto principal. E, naturalmente, dentro de uma função que seja fácil integrar, pelas regras que nós conhecemos. Então, como é que você vai se livrar desse x à quarta aqui? Ó? Muito bem, então você tem que u é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, você vai reescrever x ao quadrado é igual a u menos 1, correto? Passei 1 para o lado de cá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Porque ao fazer isso, eu crio o meu x à quarta. Então, x à quarta eu posso escrever como sendo 1.
E aí o ponto fundamental é o seguinte: será que isso vai ser possível de ser integrado pelas regras que nós conhecemos? Né? De certa forma vai. A gente vai ver por quê. Né? Eu vou fazer a substituição então. Integral de u, né? Isso aqui virou isso daqui, multiplicado por 1 menos u ao quadrado, vezes, eu tenho aqui x dx, né? Se você passar esse x para o lado de cá, você vai ver que vai sobrar d1 dividido por 2. Então, o que você precisa fazer aqui agora é abrir esse quadrado aqui da soma e multiplicar e sair fazendo uma multiplicação aqui. Tá certo? Então, eu vou reescrever aqui mais ao canto. U elevado a meio. Primeiro eu quero isolar esse meio aqui, né? Integral. Agora sim, já assumi com esse meio aqui, já coloquei ele como constante. U elevado a meio, abro parênteses. Quem que é U menos 1 elevado ao quadrado? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, portanto 2U, mais o quadrado do segundo, du. Correto? O que você precisa fazer então? Meio integral. Né? Vou botar aqui reto para vocês. U meio vezes u ao quadrado vai dar quanto, né? Repito a base e somos expoentes. Então, o que eu tenho que resolver aqui? Meio mais 2. Quanto que é meio mais 2? 5 meios, né? Isso. Isso, né? Isso. 5 meios. Se eu não errei conta. Menos. Isso aqui eu fiz de rascunho. O meio vezes menos 2u. Então, meio mais 1. Quanto que vai dar meio mais 1? 3 meios. Então, mais o 3 meios, mais o meio vezes mais 1, que é o próprio meio. Tá? E agora assim nós chegamos a uma integral bem conhecida aí da nossa parte, né? Eu vou me permitir parar aqui, né? E vou pedir que você chegue ao livro, tente resolver sozinho, né? Basicamente é somando sempre com 1 aqui, somando com 1 aqui, somando com 1, dividido pelo denominador, né? Não se esqueça da constante. Tente resolver isso daqui e depois você vai comparar com o resultado do livro, tá? Tente fazer essa parte aqui sozinho, então, sem a minha ajuda aqui. E qualquer dificuldade, conversamos aí no nosso encontro online. Bom, ok. Então eu vou resolver mais alguns exercícios aqui na página 374. Vai ter uma série de exercícios aí que eu vou passar para vocês fazerem, né? Sempre utilizando essas técnicas. Vou resolver alguns aqui que fogem um pouquinho daqueles que nós já fizemos,
que envolve aqui exponencial ou envolve logaritmo neperiano, tá? Então dá uma olhadinha no 8, por exemplo, no exercício 8 dessa página, ele pede para você resolver a integral de x ao quadrado exponencial de x ao cubo dx. Muito bem, aí, conforme eu falei, sempre o cara da exponencial aqui é que ele vai acabar indo para substituição, né? Então você vai escolher aqui o u como x ao cubo e vai derivar esse cara. Ao derivar, du 3x ao quadrado dx, isolo dx, dx vai ser du dividido por 3x ao quadrado. Repare que a escolha da exponencial, do x na exponencial, foi exatamente alguma coisa que dê para você simplificar aqui, tá? Bom, então você pode reescrever x ao quadrado exponencial de u, tá? X ao cubo eu chamei de u. Quem que vai ser o meu dx? Du dividido por 3x ao quadrado, que você vai simplificar. Tem que simplificar, tem que ficar tudo como função de u. E aí você vai encontrar um terço exponencial de u du, né? Resolvendo isso daqui, um terço exponencial de u é a própria exponencial de u, mais a constante, vou fazer esse u mais com cara de u, e aí você vai voltar com o u para o valor que você substituiu anteriormente, que é seu x ao cubo, então você vai chegar na sua resposta final. Mais a constante, eis aqui a sua resposta dessa integral. Tá? Um outro exercício aí, que envolve agora logaritmo neperiano, é o exercício 21. Tá? O exercício 21 ele pede para você resolver a integral da ln do logaritmo neperiano ln de x ao quadrado dividido por x dx. Tá? Qual que vai ser a sua escolha natural aqui? O seu u pode ser o próprio lnx, que é a função, que é o miolo aqui dessa função ao quadrado. Aí lembrando, quando você deriva em relação a ln de x, derivada do ln de x, né, é a derivada do x dividido pelo próprio x, né, seria o próprio elemento que está aqui dentro da função. É o próprio elemento que está aqui na função. Então, a derivada do ln de x, derivada de x1, dividido pelo próprio elemento que está aqui dentro da ln, que é x dx. Né? Então, meu dx vai ser x du. Tá? Agora, você pode substituir aqui, ó, integral ln de x ao quadrado, eu chamei ln de x, eu chamei de u, tá? U ao quadrado, x dx x, aí você pode olhar aqui, né, diretamente ao próprio du, não precisa nem fazer a substituição e cortar. Os matemáticos preferem sempre assim, tá? Eles não gostam muito dessa passagem, às vezes, igual eu fiz ali, que eu corto, não. Eles preferem que você substitua diretamente, mas como é o exercício que você está desenvolvendo, né? Bom, aqui você já tem a sua integral bem mais simples, né? Bem mais fácil, então pode resolver ela diretamente. O resultado vai ser u ao cubo dividido por 3 mais a constante. Não se esqueça de voltar com u, né? Então ln de x ao cubo dividido por 3 mais a constante será a sua resposta
final. Tá bom? Então, tá ok. Eu vou parar então por aqui essa parte dessa aula, né? Já temos um bom material e continuamos aí realizando mais exercícios de integral, ok? Então, até mais.